A gente teve no sábado mais cedo o início da rodada com Fortaleza 1, Criciúma 0. Resultado que é um resultado que mexe bastante lá em cima, porque temos um novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza passou o Flamengo, encostou no Botafogo e ainda tem um jogo a menos. Então veja lá, ó. Botafogo é líder com 43 pontos. O Fortaleza vai a 42 com um jogo a menos. A sequência do Fortaleza é espetacular. A gente vem falando isso já há algum tempo. E com aquele detalhe, né, Tulhão? O Fortaleza, ele não tem Copa do Brasil. Então, o Fortaleza, ele consegue agora, por exemplo... Agora não, mas ele conseguiu nas semanas anteriores aí ter tempo para treinar, por exemplo. Quem não tá nas competições sul-americanas vai conseguir fazer isso agora. A gente vai falar sobre alguns times aí que vão conseguir ter um tempo de descanso a mais, ter um tempo de treinamento a mais nessa semana de competições sul-americanas. Mas o Fortaleza, ele respira em semanas de Copa do Brasil. Ele vai jogar contra o Rosário Central da Argentina. O primeiro jogo, inclusive, é fora na quarta-feira. É um resultado importantíssimo. Temos um novo vice-líder e, por pontos perdidos, inclusive, é o novo líder do campeonato, Túlio Ligeiro. Exatamente, André. E assim, destacar o seguinte, o Fortaleza conseguiu segurar o ataque que ninguém conseguia segurar 100%, né? A gente destacava aqui na semana passada que o Criciúma tinha marcado gol em todos os jogos, né? E pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Criciúma não marcou. Foi justamente nesse jogo que coloca aí o Fortaleza nessa condição fantástica. E sobre essa questão de ter a competição sul-americana, né? Cara, eu não sei se vai ser um problema assim pro Fortaleza não, tá? O Fortaleza tem um elenco muito coeso. O Vojvoda costuma conseguir rodar muito bem assim seus jogadores. É claro que vai, se continuar desse jeito, nesse ritmo interessantíssimo que tá do Fortaleza no Brasileirão, pode ser que chegue ali num momento que ele vai ter que entender qual ele vai priorizar. Só que, no geral, o Fortaleza não costuma ter problemas quando precisa dividir a sua atenção, porque o elenco é redondinho, né? Você não perde tanto ali quando você tem que trocar. É um elenco que costuma entregar bem, assim, nessa rotação, quando o técnico precisa. E a gente tem falado aqui, tem lá no pessoal da UFMG, na página lá das estatísticas, possibilidades e probabilidades, enfim. A gente tem falado, lá tem um setorzinho que é classificação das últimas 10 rodadas. E o Fortaleza, ele lá é pelas 10 rodadas mesmo do campeonato, né? Não os últimos 10 jogos. Então o Fortaleza, o jogo que ele tá devendo, faz parte dessas últimas 10 rodadas. Então ele tem ali, nessa classificação exclusiva de últimas 10 rodadas, ele tem só 9 jogos. E a maioria dos seus adversários tem 10. O Botafogo tem 10, o São Paulo tem 10, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras tem 10, Flamengo e Vasco tem 9. São os times que tem ali, que estão brigando lá em cima pelo melhor aproveitamento das últimas 10 rodadas. O Fortaleza é líder isolado. Nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Fortaleza tem 24 pontos. São 8 vitórias em 9 jogos. 8 vitórias em 9 jogos. Só uma derrota. O jogo que ele não fez é contra o Inter. O jogo que ele não fez é contra o Internacional. E se você considerar, Tulhão, os últimos 10 jogos, são 89% de aproveitamento. É um negócio muito sério. Eu sei, perguntaram ao Vojvoda no final, né, na coletiva, se o Fortaleza era um postulante ao Campeonato Brasileiro, ao título brasileiro, se ele chegou na briga, aquela história, né? Tá na briga mesmo? Ou é ali um momento do campeonato? Ele falou, olha, falta muito e tal. Mas assim, cara, precisamos, sim, eu sei que tem a galera da alergia e que acha que o futebol só existe em um determinado local do país ou em alguns determinados locais do país, mas a gente tem que considerar, sim, o Fortaleza está na briga pelo título, sim. Sim. Inclusive lá nas atualizações aí de espião estatístico e tal, o pessoal da UFMG eu acho que ainda não atualizou esses números. Então assim, eu sei que muita gente vai pegar o exemplo do Bahia. Tem até aqui alguém que já tá falando, pô André, mas o Bahia também tava. Naquele momento o Bahia tava. Naquele momento o Bahia tava. E acabou que passou ali
quase um mês de campeonato numa situação muito abaixo do que estava apresentando. Quando a gente fala aqui, eu sei que tem uma galera que é difícil entender, mas a gente não está fazendo um exercício de previsão de futuro. Nós estamos falando do que está se desenhando no campeonato, do desempenho, dos pontos que vão sendo conquistados. O que vai acontecer pra frente, cara, são vários fatores que influenciam. Jogador que se machuca, arbitragem, um monte de coisa. Um monte de coisa. O futebol, ele tem, cara, tem detalhes do futebol que mudam a sequência. Às vezes você perde um jogador, você tem que mudar o treinador. Mas, naquele momento, o Bahia era, sim, um postulante. E tá ali na briga. E, nesse momento, o Fortaleza é, sim, um postulante. Não tem como você... O cenário pode mudar em 3, 4 rodadas. Pode, por que não? Só que a gente tem que falar do momento. E até pensando em projeção, tá, André? A gente não pode projetar e descartar de maneira alguma, porque esse time tem sim condição de seguir bem. Então, por que não colocar? Tem que colocar sim na briga. Você tem todo o direito, você que tá no chat e discorda, você tem todo o direito de discordar e pode falar, não, acho que não vai chegar, beleza. Só que, no momento, e pela nossa opinião, vai brigar. Até onde vai brigar? Aí a gente não sabe, a gente não faz futurologia, né, André? Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o Fortaleza derrotou o Criciúma por 1-0, com gol de Moisés, na tarde deste sábado, 10, na Arena Castelão, e chegou ao 8º jogo consecutivo de invencibilidade na Série A, recorte em que conquistou 7 vitórias e 1 empate. Com o resultado, o Leão chegou aos 42 pontos e assumiu a vice-liderança da tabela.